Olá, queridos acadêmicos e acadêmicas, sejam muito bem-vindos a mais uma aula da disciplina Fundamentos e Metodologia da Educação Especial. Eu sou a professora MAP Priscila de Freitas Machado e hoje iremos estudar a aula 14, Construindo Ambientes de Aprendizagem Inclusivos. Preparem seu material, organizem suas anotações e vamos aprofundar nossos estudos. A construção desses ambientes, gente, exige muito mais do que apenas boas intenções, não é mesmo? Nós precisamos transformar a teoria em uma cultura escolar que seja verdadeiramente acessível. Para a nossa aula de hoje, o nosso roteiro de estudos vai passar por 6 pontos essenciais. Nós vamos começar entendendo o design universal para a aprendizagem. Depois, falaremos sobre a adaptação do espaço físico e a construção de uma cultura inclusiva. Em seguida, vamos mergulhar nas práticas pedagógicas, analisar um exemplo prático bem legal de um circuito literário e, por fim, debater como podemos superar as barreiras de aprendizagem. Então, vamos começar pelo nosso primeiro tópico, o design universal para a aprendizagem e seus fundamentos teóricos. Sabe aquela ideia histórica, bem antiga, de que o aluno precisa se virar para caber dentro da caixinha de um currículo rígido e uniforme? Pois é, o DUA vira isso de cabeça para baixo. Ele representa uma verdadeira mudança de paradigma. O DUA é uma abordagem proativa, super inovadora, que flexibiliza a entrega do conteúdo. Ou seja, não se trata de fazer pequenos puxadinhos ou adaptações de última hora para alunos com necessidades específicas. Na verdade, trata-se de desenhar o ambiente educacional desde o princípio, para acolher todas as diferenças cognitivas, sensoriais e motoras. É considerar a diversidade como uma parte totalmente natural do nosso processo de aprendizagem. E para que isso funcione, o DUA se apoia no que a gente chama de 3 grandes pilares. O primeiro deles é representação múltipla, que é oferecer informação de várias formas diferentes. O mesmo conteúdo pode e deve ser apresentado em texto, em vídeo com legendas, em áudio ou através de um material tátil. O segundo pilar é a expressão múltipla. Gente, se a nossa avaliação for apenas escrita, a gente acaba limitando e prejudicando aqueles que têm o melhor desempenho oral ou criativo, concordam? Então, precisamos dar diferentes caminhos para o aluno mostrar o que aprendeu. E o terceiro pilar é o engajamento múltiplo. Cada estudante tem uma motivação diferente. Usar metodologias ativas e variadas é o segredo para manter o interesse e o foco da turma toda. Avançando um pouco mais, chegamos ao nosso segundo ponto, adaptando o espaço físico, que vai muito além da arquitetura. Quando a gente fala em adaptar espaço físico, a primeira coisa que costuma vir à mente é construir rampas de acesso, certo? E claro, elas são absolutamente indispensáveis. Mas a inclusão pede uma reorganização muito mais inteligente. A gente está falando de mobiliário ajustável e ergonômico, de ter um cuidado especial com a iluminação e o conforto acústico, porque isso afeta diretamente estudantes com alta sensibilidade sensorial. Sinalizações visuais e táteis são essenciais para garantir a autonomia de ir e vir. Além disso, pensem na importância de criar salas sensoriais, que são espaços seguros para a autorregulação daquele aluno em momentos de sobrecarga. Todo o ambiente tem que ser pensado para integrar, inclusive prevendo pontos de acesso para as tecnologias assistivas. E isso nos leva diretamente ao nosso terceiro tópico, a cultura escolar inclusiva, focada em valores e comunidade. Porque, vejam bem, o espaço físico sozinho não faz milagre. A gente precisa construir uma cultura inclusiva. E isso se dá por etapas. O primeiro passo é desenvolver uma visão compartilhada. Desde o diretor até a equipe de apoio, passando por todo o corpo docente, todo mundo precisa entender de fato o que é inclusão. O segundo passo é promover a formação continuada. Um educador sem o preparo metodológico vai enfrentar muitas barreiras, então a capacitação contínua, especialmente sobre DUA e tecnologias assistivas, é inegociável. Em terceiro, precisamos de políticas muito rigorosas contra o bullying e qualquer tipo de discriminação. E por fim, a escola não faz inclusão sozinha, pessoal. Envolver as famílias como grandes parceiras nos permite criar uma abordagem educacional muito mais assertiva e personalizada. Para amarrar bem essa questão da cultura escolar, eu gosto muito de trazer a visão de Carvalho e seus colaboradores de 2025. Eles nos lembram que a educação inclusiva se estabelece como um direito fundamental, essencial para a formação de uma sociedade mais justa e igualitária. Essa citação reforça o nosso imperativo ético. Não estamos falando de caridade ou de um favor ou de um mero ajuste técnico. Estamos falando da garantia de direitos civis básicos e da construção da cidadania real dentro do espaço da escola. Vamos ver agora como tudo isso se reflete no nosso quarto ponto, as práticas pedagógicas inclusivas. A teoria na nossa sala de aula.
O ponto de partida para qualquer prática pedagógica hoje em dia é a gente compreender a fundo o conceito de neurodiversidade. E o que isso significa? Significa entender que as variações cognitivas são partes valiosas e naturais da nossa experiência humana, e não defeitos que nós, professores, temos que consertar. Quando a gente vira essa chave e passa a valorizar a neurodiversidade, o nosso foco muda. Nós passamos a criar caminhos mais acessíveis, zelando inclusive pela saúde emocional do nosso estudante, que é a base de uma educação que seja verdadeiramente humanizadora. Na prática, no nosso dia a dia ali na lousa, isso significa aplicar estratégias bem dinâmicas. Precisamos ter um design intencional dos currículos para refletir múltiplas identidades. A aprendizagem colaborativa é uma ferramenta maravilhosa para isso. Promover dinâmicas em grupo e tutorias entre os próprios colegas fomenta demais a integração social, a empatia e o suporte mútuo, tirando um pouco daquele foco exclusivo da figura do professor. Tudo isso, claro, sustentado por um ensino que seja culturalmente responsivo e por aquela integração inteligente das tecnologias digitais, que democratizam o acesso ao saber. E para não ficarmos só na teoria, nosso quinto tópico traz um circuito literário inclusivo, ligando a teoria à nossa praxis. Pensem comigo nesse caso prático focado nos anos iniciais do ensino fundamental. Temos o estudante A, ele possui transtorno de espectro autista, utiliza cadeira de rodas, tem alta sensibilidade sensorial, uma clara preferência por estímulos visuais e táteis e enfrenta alguns desafios na interação social verbal. Se a gente utilizar um planejamento tradicional, bem homogêneo, esse aluno com certeza encontraria barreiras enormes. O nosso grande desafio prático é como alfabetizar essa turma heterogênea, incluindo o estudante A, de maneira super efetiva. A resposta que nós propomos é estruturar um circuito literário sensorial e tecnológico. Nós dividimos a turma toda em pequenos grupos que vão rotacionar por 3 estações diferentes. Na estação tátil, o foco é a percepção sinestésica, o que é perfeito para o perfil do estudante A. Eles vão escrever em bandejas com areia e explorar letras de lixa. Na estação digital, usamos tablets com softwares adaptativos, engajando a turma através da tecnologia para associar sons aos grafemas. E na estação colaborativa, a gente faz uma leitura mediada e propõe que o grupo crie, junto, um final para a história, podendo ser um desenho, uma colagem ou até mesmo escrita. Vocês percebem como os princípios do DUA que vimos lá no início da aula aparecem vivos aqui nessa prática? Nós temos múltiplas formas de representação do conteúdo, já que o aprendizado da leitura escrita acontece tocando a lixa, ouvindo o software ou visualizando imagens. E também temos múltiplas formas de expressão, porque ao final, para demonstrar que compreenderam a história, eles podem escrever, desenhar ou gravar um áudio. Isso respeita o ritmo de cada um, sem abrir mão do nosso objetivo principal, que é o letramento. Chegamos então ao nosso sexto e último tópico: superando barreiras de aprendizagem com uma análise crítica do nosso papel. Se a gente analisar essa atividade do circuito, a gente nota que ela ataca de frente 3 grandes barreiras da educação. A barreira arquitetônica ou física é solucionada quando garantimos espaço para a cadeira de rodas circular livremente entre as estações. As barreiras pedagógicas são superadas porque nós simplesmente eliminamos aquele ensino padronizado. Em vez de uma folha de papel igual para todo mundo, a gente traz areia, traz tablet, traz colagem. E as barreiras atitudinais, que são aquelas que costumam gerar isolamento e bullying, são minimizadas pelo próprio formato em grupos da atividade, que promove muito a empatia e a tutoria entre os colegas. Isso, acadêmicos, é desenhar um ambiente inclusivo na sua essência. A grande verdade é que a educação inclusiva não é um destino onde a gente chega e pronto. É um processo contínuo de empatia, de design e de muita adaptação. Quando a gente transforma metodologias e culturas, o ambiente escolar deixa de ser um obstáculo e se torna uma ponte. Fica aqui uma reflexão final para vocês levarem dessa aula. Os nossos ambientes de aprendizagem atuais foram desenhados para acolher de braços abertos a diversidade humana, ou será que eles ainda exigem que a diversidade tente se adaptar a eles? Chegamos ao final da nossa aula 14. Espero que os conteúdos trabalhados contribuam significativamente para a compreensão crítica e reflexiva sobre a educação especial e os processos inclusivos. Não deixem de realizar as leituras complementares, revisar os slides e desenvolver as atividades propostas. Nos encontramos na próxima aula. Até mais!